Eu tenho 103 anos. Nesta manhã, acordei e levei 5 minutos inteiros apenas para conseguir sentar na beira da cama. Meus pulmões agora fazem um som chiado, como foles velhos que perderam o couro. Os médicos me chamam de milagre da medicina. Eles dizem que meu coração bate com a regularidade de um metrônomo. Eles me parabenizam. 103, Sr. Arthur, que vitória! Eles não entendem. Isso não é uma vitória, é uma sentença. Viver tanto tempo quando você viveu errado não é um presente, é um castigo. É ser obrigado a assistir aos créditos finais de um filme ruim que você mesmo dirigiu, mas a tela nunca apaga. Eu estou morrendo. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas a areia na parte de cima da ampulheta acabou. Eu sou apenas o vidro vazio, esperando o impacto final. E a única razão pela qual estou gastando o pouco fôlego que me resta para falar com você agora é porque eu vejo o meu reflexo nos seus olhos. Você acha que tem tempo? Essa é a mentira mais cruel e sedutora que a juventude conta para a alma. Eu farei isso quando tiver dinheiro. Eu ligarei para ele quando as coisas se acalmarem. Eu serei feliz quando tudo estiver perfeito. Eu sou o fantasma do seu futuro vindo te avisar. O momento perfeito é o túmulo do agora. Eu levei 80 anos para aprender isso. Você não precisa levar tanto tempo. Durante 60 anos, eu fui Arthur Penhaligon, o mestre da Penhaligon Chronometry. Eu não apenas consertava relógios, eu restaurava a ordem. Pessoas vinham de toda a Europa trazendo mecanismos destroçados, heranças de família que haviam parado de bater. E eu, com minha lupa de joalheiro presa ao olho e minhas pinças de aço cirúrgico, devolvia a vida a eles. Eu era obcecado pela precisão. Para mim, a vida era uma equação mecânica. Se uma peça estivesse fora do lugar, o sistema falhava. Eu acreditava que podia aplicar essa mesma engenharia à minha família. Eu troquei a conexão pela correção. Minha esposa, Eleanor, ela era o caos. Uma pianista que deixava partituras espalhadas pelo chão, que ria alto demais em jantares formais, que tinha um cheiro de lavanda e poeira. Eu passava meus dias tentando ajustá-la. Eleanor, as contas não batem. Eleanor, você está atrasada 3 minutos. Eu tentava silenciar a música dela para que ela coubesse na caixa silenciosa da minha organização. E meu filho, Julian? Ah, Julian. Eu olhava para ele não como um menino que precisava de um pai, mas como um relógio suíço que precisava de calibração. Se ele tirava uma nota boa, eu perguntava por que não foi excelente. Se ele chorava, eu dizia para ele controlar as emoções, pois o choro enferruja as engrenagens da razão. Eu construí um império de controle, eu acumulei fortuna. Eu garanti que nada, absolutamente nada, saísse do meu planejamento. Eu achava que estava protegendo minha família das incertezas do mundo. Eu estava errado. Eu não estava construindo um abrigo. Eu estava construindo uma solitária de luxo. E eu só percebi isso quando a porta se trancou por fora. Vou te contar sobre a noite em que minha alma morreu. O corpo continuou, mas o Arthur acabou ali. Era o ano de 2003, meu aniversário de 80 anos. Eu havia planejado aquilo com meses de antecedência. Reservei o salão privado do Le Bernardin, o melhor restaurante da cidade. Eu queria impressionar. Queria mostrar aos meus ex-sócios que eu ainda era o leão da indústria e queria mostrar ao Julian, que já tinha 42 anos na época, o que o sucesso parecia. Eu me lembro da textura do meu terno, lã fria italiana, cinza chumbo. Pensava levemente debaixo do braço direito, mas eu não me importei, porque o corte era impecável. Eu cheguei às 19h45 para um jantar marcado às 20h.
A precisão é a polidez dos reis, eu sempre dizia. A mesa estava posta para 10 pessoas, cristais brilhando sob a luz amarelada do lustre. O linho da toalha era tão branco que doía os olhos. Sentei-me na cabeceira. Pedi ao sommelier um Chateau Margaux de 1982. Ele abriu a garrafa na minha frente e serviu a taça de prova. O vinho era perfeito. Tudo era perfeito. 20h15. A porta do salão permanecia fechada. 20h30. O silêncio começou a ficar pesado. Eu podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. 20h45. O gelo no balde de prata ao meu lado começou a derreter. A cada minuto, um cubo de gelo se soltava e batia na parede metálica do balde. Clique, clique. Aquele som, aquele maldito som. Soava como ossos pequenos se quebrando dentro do meu ouvido. Às 21h, o garçom-chefe, um rapaz jovem com olhos gentis demais, o tipo de gentileza que a gente reserva para crianças e idosos patéticos, se aproximou. Ele colocou a mão levemente no encosto da minha cadeira e sussurrou. Sr. Penhaligon, gostaria que servíssemos as entradas agora? Ou o senhor prefere esperar mais um pouco? Eu olhei para as 9 cadeiras vazias. Eu olhei para o lugar onde Julian deveria estar. E então eu puxei meu relógio de bolso. Um Patek Philippe raro com complicações lunares que valia mais do que a casa daquele garçom. Eu olhei para os ponteiros. Eles marcavam a hora exata. O mecanismo funcionava perfeitamente. Foi quando a verdade me atingiu com a força de um trem. Eles não estavam atrasados. Eles não viriam. Julian não viria. Os sócios não viriam. Eu passei 50 anos criticando os atrasos do meu filho. Eu passei décadas apontando cada falha, cada erro, cada imperfeição dele, tentando torná-lo pontual e eficiente. E eu consegui. Ele se tornou tão eficiente que cortou da vida dele aquilo que não lhe trazia lucro, Eu havia consertado tanto o meu filho que eu o quebrei. Naquela noite eu comi o jantar mais caro da minha vida, sozinho. O som do meu garfo de prata raspando a porcelana fina ecoava no salão vazio como um grito. Screech, Screech. Eu não chorei naquela mesa. Relojoeiros não choram, eles ajustam. Mas por dentro eu estava desmoronando. Eu percebi que tinha trocado o amor pelo respeito. E agora, sentado naquele trono de solidão, eu daria todo o meu dinheiro, todos os meus relógios, todo o meu legado, apenas para ouvir o Julian chegar atrasado, despenteado e rindo, me pedindo desculpas esfarrapadas. Mas o silêncio era absoluto. Hoje, minha casa é um museu. Eu vivo em 400 metros quadrados de pó e memórias estáticas. As cortinas estão sempre meio fechadas, criando aquela luz dourada e poeirenta onde você vê as partículas de poeira dançando no ar. Eu fico olhando para elas. São a única coisa que se move aqui dentro além de mim. O cheiro da minha casa mudou. Antes, cheirava a café fresco e ao perfume da Eleanor. Agora, cheira a óleo de cravo, verniz velho e remédios. É o cheiro de coisas que foram preservadas para durar, mas não para serem usadas. Tenho uma coleção de 40 relógios de parede na sala de estar. O tic-tac deles não é sincronizado. É uma cacofonia. Tic-tá, tic, tic-tá. É como se o tempo estivesse zombando de mim, me lembrando a cada segundo do que eu perdi. Às vezes eu pego a xícara de chá favorita da Eleanor. É uma porcelana barata com uma rachadura na borda onde ela bateu na pia em 1985. Eu costumava dizer para ela jogar aquilo fora, que era lixo. Hoje essa rachadura é a coisa mais preciosa que eu tenho. Eu passo meu dedo sobre a cerâmica áspera e tento lembrar da sensação da mão dela, mas a memória tátil está desaparecendo. Julian me manda um cartão de Natal todo ano. É assinado pela secretária dele. A letra é bonita, impessoal. Boas festas, pai. Nunca tem uma foto.
Eu não sei como é o rosto dos meus netos, exceto pelo que vejo na internet. Eu tenho milhões no banco, tenho a saúde de um touro, tenho a admiração de colecionadores de antiguidades, e eu sou o homem mais pobre que já caminhou sobre a terra, porque a solidão na velhice não é apenas estar sozinho, é a percepção física de que você é o guardião de uma história que ninguém quer ouvir. Escute-me, olhe para a sua vida agora. Você está segurando algo com força demais? Você está sacrificando o jantar de hoje para garantir o banquete de amanhã? Você está corrigindo as pessoas que ama em vez de apreciá-las? Pare. Se você está esperando ter dinheiro suficiente para ter filhos, pare. Se você está esperando emagrecer para tirar fotos com sua esposa, pare. Se você está esperando o projeto ficar pronto para descansar, pare. A vida não é um mecanismo para ser consertado, é uma experiência para ser sentida. A sujeira, o barulho, o atraso, o café derramado, a risada alta demais, isso não são defeitos do sistema. Isso é o sistema, isso é a vida acontecendo. Não seja um relojoeiro do seu próprio destino. Quebre o relógio, saia desse vídeo. Ligue para aquela pessoa que você tem que ligar há meses. Peça perdão. Diga que ama, mesmo que sua voz trema, mesmo que pareça ridículo. Seja ridículo, seja imprudente com seu afeto. Jogue a cautela ao vento. Eu daria meus 103 anos por um único dia da sua vida se eu pudesse usá-lo para segurar a mão da minha esposa mais uma vez e ouvir ela tocar piano errado. Não cometa o meu erro, não deixe sua cadeira vazia. Vá, antes que o gelo derreta, antes que o silêncio chegue, vá viver, agora.